Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais um podcast do grupo exclusivo de alunos do Clube dos Produtores. Eu acho que é o 13, não tenho certeza, mas eu não vou falar número hoje, vou ter certeza para falar o número. Com o tema de hoje, qual o tamanho do galinheiro para 100 galinhas? Esse é um termo muito procurado, mas a gente vai falar aí para 100 galinhas e vai falar também para modo geral, dar uma indicação de como você vai estruturar para quantas galinhas forem a sua necessidade. Não esqueça que você não precisa ir, não deve até ir por um padrão. Todo mundo tem que ter 100, todo mundo tem que ter 500. Quantas galinhas eu preciso ter para ter lucro? Então, isso é uma análise financeira, é uma análise que você vai fazer no seu planejamento. São perguntas que você tem que se fazer. Quantas eu consigo sustentar, quantas eu consigo vender e quantas eu consigo entregar, para você ter um número exato de quantas galinhas você deve criar. Você não vai criar a galinha dependendo do seu espaço. Então, às vezes, o seu espaço é grande, dá para criar muita galinha, mas você não tem a condição de criar. Às vezes, você tem a condição de criar muita galinha, mas seu espaço é pequeno. Então, você tem que fazer um meio termo, entender exatamente qual a sua capacidade de sustentar, qual a sua capacidade técnica de vender e como é que está a sua logística para entregar. A partir daí é que você vai definir quantidade. Definindo quantidade, você definindo quantas aves você tem, ou você terá, aí sim é que você vai começar a pensar em estrutura. Local ideal, tamanho ideal, como é que eu vou construir, se eu vou fechar parede, se eu vou deixar mais baixa, qual é a posição. Então, tudo isso, a gente fez uma sequência de vídeos muito legal, que terminou, inclusive, ontem, os vídeos da comunidade, da aula 80 à aula 89, é tudo sobre estrutura. Todas as aulas sobre estrutura. Então, a gente fala de piquete de galinheiro, de equipamento, biossegurança, pinteiro, a gente está abordando tudo lá nessas aulas. Então, essa última aula ainda não está, que estará na segunda, eu sempre faço a aula na quarta, e na segunda-feira eu faço as atualizações. Então, na próxima segunda eu coloco essa aula dentro da plataforma, da comunidade, bloqueio ela para o público geral e só quem é da comunidade e do Clube dos Produtores consegue assistir, porque quem é do clube tem a comunidade aí de forma gratuita. Então, a partir do momento que você definiu quantidade, anteriormente aí você teria definido a finalidade. Então, se eu vou criar para abate ou se eu vou criar para postura, também está dentro do seu planejamento, também você precisa definir, principalmente se você está iniciando sua criação. Quando você já tem uma prática, você talvez já queira gerar seus próprios pintinhos, talvez você queira dar uma mescla, ter uma criação para abate, outra para postura, mas no início, suplico de joelhos que você comece com uma das duas, escolha uma das duas, veja qual é que tem mais atração aí na sua cidade, veja qual é que tem uma demanda legal, veja como está a concorrência. Ter concorrência não é ruim, ter concorrência significa que existe uma demanda, só precisa ver o tamanho dessa concorrência e como é que as pessoas estão estruturadas. Depois de escolher a finalidade, você vai escolher seu sistema de criação. Eu vou criar com um pouco mais de liberdade, com um pouco menos de liberdade, semi-intensivo, semi-extensivo, alto desempenho, criação mais rústica. Então, você precisa definir isso também, que apesar de não ter tanta influência esse segundo passo na construção em si do galinheiro em relação a conceito, mas tem em relação à prática. Se você tem uma criação mais rústica, você tem a tendência de dar mais espaço. Então, você pode até construir um galinheiro um pouco maior, né? Ou mesmo que você trabalha
numa criação mais rústica, mas aí é muito frio, ou você trabalha numa criação mais intensiva e aí é muito quente. Então tem que ver formas da ventilação, tem que ver formas de aquecimento, e aí você pode aumentar ou diminuir seu galinheiro. Isso não é um padrão, isso é estratégia, né? Às vezes eu estou no sertão, mas eu estou numa serra. Eu estou no sertão, a tendência é ser quente, mas eu estou numa serra, a tendência é ser frio. Então você tem que entender aí os detalhes da sua região para saber, para não ficar só engessado. Finalidade, sistema, tem que ser desse jeito. Porque você precisa entender o que está no seu entorno. Então, eu gosto de fazer as pessoas pensarem. Todos nós precisamos pensar. Não se esqueça que a gente trabalha com animais. E os animais também pensam. Então, nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. A gente não está trabalhando com prego nem parafuso. Prego e parafuso vem igual. Quando vem um prego sem ponta, a gente sabe que tem que trocar. A galinha não. A gente tem que ficar observando, entender o que está acontecendo, desenvolveu, não desenvolveu e etc. Ok? Então, a gente precisa pensar. Se a gente for nos padrões, os padrões são os caminhos que a gente segue, são as orientações. Cada caso, a gente pode ir fazendo algumas mudanças, caso seja necessário. Então, por padrão, a gente usa 5 aves por metro quadrado. Quando a gente fala para abate, 5 aves por metro quadrado é suficiente, porque a galinha para abate, ou galo, precisa se desenvolver e o espaço é fundamental para isso. Então, se você tem um espaço muito pequeno, as galinhas geram calor, acabam gerando um estresse exagerado, gera muitas fezes, o local fica insalubre e o próprio ecossistema dá uma mensagem para a galinha dizendo, não cresça mais não, porque aqui não vai lhe caber. Certo? Isso é comum no meio do ser vivo, no meio do animal. Então, peixe tem muito isso. Quando você cria um peixe no aquário, ele fica de um tamanho. Quando cria no rio, ele fica em outra. Para quem está falando de água doce, né? Então, ter espaço é importante nesse sistema. Quando você trata de um animal mais rústico, você precisa de mais espaço, porque você tem animais com idades diferentes, raças diferentes, tamanhos diferentes. Então, até mesmo por sobrevivência, não tanto por desenvolvimento, por sobrevivência, esse animal precisa de um espaço para fugir do outro. Você precisa de mais espaço porque você vai colocar mais comedouros com alturas diferentes. Tem que entender o manejo disso para você poder fazer com que os animais mais fortes vão primeiro o primeiro comedouro, enquanto você vai distribuir para os animais mais fracos nos comedouros mais baixos. Então, isso é o manejo, a gente vai ter a oportunidade de falar disso aí em outro momento, exclusivamente para quem trabalha com uma criação mais rústica, claro. Alto desempenho é tudo igualzinho, taca o pau, vamos que vamos. Então, o espaço está ligado ao desenvolvimento, o espaço está ligado à redução de estresse, então também ligado à produção, e também a sobrevivência dos animais. E a gente tem esse mesmo padrão para a poedeira. E aí alguém pode dizer, mas a poedeira não cresce tanto, a poedeira normalmente é menor do que a de abate. Só que dentro do galinheiro de poedeira você tem ninhos que ocupam espaço, você tem uma necessidade maior de colocar puleiros, já na de abate alto desempenho você não coloca puleiro, muito raro. No sistema rústico você tende a colocar semi-extensivo, mas semi-intensivo você não coloca puleiro numa criação para abate, mas para poedeira sim. Para poedeira é interessante porque é uma criação longa, são animais que vão gerar fezes de forma constante, são animais que têm a tendência de dormir no chão, mas você tentando e conseguindo que parte delas, ou a maioria delas, consiga se empoleirar, é muito melhor, porque vai existir uma concentração de fezes, vai existir aí uma opção de subida para os ninhos, né? Se você coloca, o ideal é que numa criação de poedeira você coloca os puleiros em triângulo,
onde ele sobe e pula para dentro do ninho. É mais fácil você colocar ali na frente dos ninhos, evita que o animal use o ninho como puleiro, evita que o animal tenha que fazer um grande salto do chão até o segundo, terceiro, às vezes quarto andar de ninho. Então, facilita um pouco o processo. E sempre em triângulo, em pirâmide, né? Tanto para um lado quanto para o outro, porque dá para as galinhas ir subindo e ir se acumulando. A galinha tem a tendência de ficar nas partes mais altas, principalmente pelo nível hierárquico aí do plantel. Então, os animais que ficam mais lá em cima são animais que têm a tendência aí de ser mais dominantes. E os outros vão ficar por baixo e em pirâmide para evitar que o de cima gere fezes no de baixo. E aí você vai ter uma concentração de fezes ali, e é interessante. Então, são 2 equipamentos aí que você vai ter a mais que uma criação de abate não necessariamente você precisa ter. Você pode botar puleiro, já aí não em pirâmide, aí você bota um puleiro reto, né? Porque o galo tem a tendência de querer ser hierarquicamente maior do que o outro, essa disputa vai acabar atrapalhando. Então, em vez de você botar em pirâmide para as pessoas, para o galo querer ficar lá em cima, você bota reto, né? Porque aí todos estarão no mesmo nível. Também vai ter uma concentração de fezes. Mas, como você tem uma criação curta, não tem tanta necessidade assim. Com 120 dias, às vezes o animal nem tem a intenção ainda de ser galo, de querer dominar algo, certo? Então pode deixar dormir no chão mesmo. Então nessas dimensões aí é um padrão, né? Então o que eu acabei de falar de padrão, vocês precisam entender. Depois de tudo pronto, estou numa sequência de podcast, só ontem foram 7 gravações. A voz já está se perdendo, vou ter que tirar uma folga disso aí. Então, depois de tudo pronto, animais trabalhando, animais produzindo, você precisa, no caso de abate, a cada lote, entender o que está acontecendo, se o galinheiro que eu fiz está dando a condição realmente, se eu posso colocar no próximo lote um pouco mais, se eu tenho que tirar alguma coisa do próximo lote, porque eu fiz algo que não deu certo, seja altura de telhado, seja paredes. Cada caso é um caso, como eu falei nas aulas lá na comunidade, eu falo sobre os padrões de parede, de teto e etc. Mas cada caso é um caso, tem lugar que chove mais, tem lugar que chove menos, tem lugar que chove e faz calor, tem lugar que chove e faz frio. Então, você tem um padrão e aí depois você tem a necessidade de estar sentado ali, olhando, observando, entendendo do seu plantel, as movimentações e os comportamentos do seu plantel. Com isso, você vai no próximo lote ou até no próprio lote que você está utilizando, fazendo acréscimos ou fazendo reduções. Isso é uma coisa que precisa ser feito de forma constante, no caso da observação, para entender se a estrutura padrão corresponde com o que a sua região oferece aí de clima, de mudança climática, de vento constante, de poeira e etc. Ok? Então, para uma criação especificamente do título nosso aí, para também um entendimento de quem não consegue tanto achar em relação a espaço e quantidade, vamos de trás para frente e de frente para trás, vamos dizer assim. Quando você define a quantidade de aves que você tem, você divide essa quantidade por 5. Uma calculadora vai fazer isso muito fácil para você. Então, se eu decidir por 100, se eu dividir 100 por 5, dá 20. Esses 20 é 20 metros quadrados. Então, se você decidiu ter 500 galinhas, se você pega 500 e divide por 5, você vai ter 100. Esse 100 é 100 metros quadrados. Como é que eu acho o metro quadrado? Você tem um galpão que normalmente tem 2 pontas e 2 laterais. Você tem frente e fundo, 2 pontas, e 2 laterais, um lado e o outro, 2 laterais. O que é que você vai fazer? Você pega uma das laterais e uma das pontas. Uma das laterais e uma das pontas.
Normalmente, a gente vai fazer um retângulo, né? Onde as pontas têm o mesmo tamanho e que é o que chamamos de largura, a parte menor é o que chamamos de largura, e as duas laterais é o que a gente chama de comprimento, né? Normalmente, na construção, a gente faz igual, as pontas do mesmo tamanho e as laterais do mesmo tamanho, formando um retângulo, né? Lembra da quinta série que a gente teve lá? Retângulo, forma geométrica com 4 lados, onde você tem 2 lados iguais do mesmo tamanho. Então, você tem as larguras iguais e os comprimentos iguais. Tendo isso, você mede a sua largura e mede o seu comprimento. Uma largura e um comprimento. E aí, você multiplica um pelo outro. Então, por exemplo, eu tenho um galpão que a largura dele é de 4 metros. Então, as pontas, tanto uma quanto a outra, tem 4 metros cada uma delas. E de comprimento, eu tenho 10 metros. Então, eu tenho 10 metros de um lado, tenho 10 metros do outro. 4 metros de largura por 10 metros de comprimento, eu multiplico 4 por 10, vai dar 40. Então, eu tenho 40 metros quadrados. Entendido aí? Então, eu tenho uma quantidade de árvores, divido por 5, o resultado é metro quadrado. Largura vezes comprimento é o que dá metro quadrado. Ok? Se você vai do outro lado, de um lado para o outro, eu já tenho um galpão pronto que tem 40 metros quadrados, que foi esse exemplo que a gente fez. Quantas galinhas dá nele? Aí você faz o trabalho inverso. Pega quantos metros quadrados você tem e multiplica por 5. Nesse caso específico, 40 vezes 5 dá 200. 4 vezes 5, 20. Vezes 5 vezes 0, 0. Aqui é sempre um 0. 20 com 0, 200. Dá 200 aves. Fui no básico, fui do avançado do comportamento, fui do avançado da construção, analisei comportamento e fui no básico do básico da construção. Então, agora, você não pode dizer que não sabe o tamanho do seu galinheiro, conforme a quantidade de aves que você tem, ou o inverso. O seu galinheiro já está pronto e quantas aves cabe dentro. É só voltar um pouquinho, ouvir tudo de novo, pegar a calculadora e tacar o pau. Um grande abraço a todos. Temos um pessoal aqui. Eu vou atender uma pergunta de cada um para a gente poder ir para a lida, que hoje eu acordei com sono. Um abraço aí para o Francisco, o Luiz e a Ana Luísa. Quiserem falar algo, é só liberar o microfone de vocês e aí falar. O Luiz, eu acho que já está vezeiro nisso, que já fez algumas perguntas aqui. Sim? Não? Não? Encerramos por hoje? Ô, Sandro, alô? Oi, eu estou ouvindo, pode perguntar. Deixa eu só perguntar um negócio. As minhas galinhas, elas são poedeiras e já tem mais ou menos 5 meses. E foi da ave Fran, aquelas que botam ovos coloridos, azul, verde. E elas começaram a pôr, mas os ovos estão bem pequenininhos. Com o tempo, eles vão ficar maiores ou eles vão ficar... Ou você sabe dizer se esse é o padrão mesmo? Não, cada caso é um caso. A gente precisa entender por que o ovo está pequeno. A gente precisa entender como foi a fase inicial, como foi a fase de cria e recria. Elas estão começando a pôr agora. Certo. Elas estão iniciando a postura agora. Calma, aí eu não sei se é porque são os primeiros. Calma. A gente precisa entender como é que foi a formação dela. Qual a média de peso? Eu não sei. Você já mediu a largura do espaço do fundo delas? Não. O peso delas está em torno de 3 quilos. Elas são pequenas, elas não são grandes. 3 quilos é muito, é demais. Se for esse o caso, se você tiver certa, se elas estão com 3 quilos, muito provavelmente é por causa disso. Que às vezes no olho engana.
Mas se, ó, uma galinha poedeira na fase de postura, você está com quantas semanas? Já estou com 5 meses. Foi dia 1º de novembro. Certo. Então, que a gente adquiriu. assim, vamos lá. Criação de poedeira você precisa acompanhar por semana, certo? Então, é bom você fazer suas contas desde o início, de quando você começou a criar, para a gente descobrir quantas semanas tem realmente. Aí, depois você coloca aqui. Uma galinha entre 18 e 20 semanas é quando ela começa a botar. Entre 18 e 20 semanas. Uma galinha especializada. Embrapa, Isabral, GLC, GLK. Entre 18 e 20 semanas é o natural dela começar a botar. Entre 18 e 20 semanas, a galinha está com 1,8 kg, 2 kg. Se a sua tiver com 3, muito provavelmente seu ovo pequeno é porque ela está gorda demais. Entendeu? E assim, fazer galinha emagrecer é muito difícil. Não é o ideal. Porque você vai dar mais piquete para ela e menos ração. Só que isso pode causar um distúrbio nela e baixar a imunidade. Se baixar a imunidade, pode pegar doença. Então, a gente tem que entender, tudo isso aqui eu estou imaginando, né? Porque é baseado no que você está me dizendo. Então, a gente tem que entender por que isso está acontecendo, se o quilo é esse mesmo, 3 quilos que você está, como é que está o espaço ali, que é assim, quando você pega a galinha, ali no fundo dela, ali... Então, essas dúvidas eu coloco no grupo de produtores, nesse aqui. Aqui mesmo, Inclusive, tem pessoas aqui que também já passaram por isso e pode ajudar. E eu estou aqui de manhã, todo dia, respondendo pergunta. Né? Todo dia aqui de manhã eu falo sobre um assunto e depois quem estiver presente pode perguntar. Mas aí sim, vamos lá. Quando você pega a sua galinha, ali onde sai o ovo, se você meter a mão, pega assim, 4 dedos espalmados e só encosta ali onde sai o ovo. Você vai sentir mais ou menos que no seu dedo indicador e entre seu dedo mindinho e o outro dedo, você vai ver que tem 2 ossos, um do lado do outro, que tem as bolinhas ali. Você vai identificar mais ou menos onde é que está esses 2 ossos aí que tem as bolinhas. E aí você bota agora 2 dedos assim e encosta. Se seu 2 dedos encaixou entre esses 2 ossos, tem grande chance de você estar num padrão certo. Mas se o afastamento desses 2 ossos está muito estreito, só cabe um dedo seu, aí muito provavelmente você vai ter problema de ovo pequeno mesmo. Aí, galinha poedeira tem esse negócio, você precisa acompanhar o peso dela do início até o finalzinho. E-book de nutrição, tá lá bem direitinho a conversão alimentar dos animais, viu? Luiz, tá bom, Ana. Qualquer coisa, estamos por aqui. Luiz quer perguntar alguma coisa? Francisco perguntar alguma coisa? Vamos para outras atividades. Um grande abraço para vocês. O Francisco vai falar algo? Deixa eu ver. Parece que a internet dele talvez esteja um pouco ruim. Então, amanhã tenta de novo, Francisco. Um grande abraço para vocês. Até amanhã. Amanhã estaremos aqui de novo. E não perde aí o horário para poder fazer a pergunta de vocês. E qualquer coisa vai deixando perguntas aí no decorrer aí do grupo que a gente vai respondendo. Beleza? Um abraço. Até. E você que está ouvindo o nosso podcast gravado, acabamos de conversar aí com alunos do Clube dos Produtores. Não perde, entra para o clube, sempre tem link aí na descrição. Um abraço.